Olá, bem-vindos ao módulo 8, onde a gente vai continuar vendo um pouco sobre P&D, mas a gente também vai focar nos outros aspectos de controle, né, de um projeto de controle. Então agora a gente não está mais interessado só no controle, a gente quer saber, bom, eu quero implementar o que mais que eu tenho que cuidar nessa minha planta, nesse meu sistema, que podem afetar, né, o desempenho. Bom, e o que a gente vai ver nesse módulo? Então é um monte de item pequeno, não é nada tão complicado, só que é uma diversidade grande de assuntos. Então a gente vê atraso, né? Dentro de um sistema ali a gente pode ter algum atraso na informação, seja para chegar na planta, seja saindo da planta, um atraso da rede, um atraso de processamento de informação, N motivos para ter esse atraso, e a gente consegue resolver com o preditor de Smith. A gente vai ver também o controle on-off, tá? Ele é o mais simples dos controladores, ele também é chamado de bang-bang ou bang-bang, né? Ou tudo ou nada também, tem várias variações aí do nome dele. E ele é um controlador simples, onde o nome já induz, né? É tudo ou nada, ou liga e desliga, ou fica alternando entre dois valores. Só que eu deixei ele para o final porque ele traz algumas características de não linearidades, né, de descontinuidades, melhor, que ajudam a gente a ver outras, né? Então, por exemplo, nele a gente consegue ver a zona morta, que é uma zona onde não acontece nada. A gente consegue ver o efeito da esterese, e isso nos induz a ver a saturação e o anti-wind-up, tá? Que a saturação faz ocorrer um tipo de erro por causa da integração, e a gente vai ver como resolver isso com um sisteminha anti-wind-up. A gente vai ver erros de quantização, erros de discretização, sistemas com malhas dentro de malhas, então é uma realimentação dentro de outra realimentação. O que, que a gente faz nesses casos? Vou mostrar para vocês também. Vamos ver a parte de sintonias adicionais para o PID, então alguns outros métodos, além dos que a gente já viu. E aí a gente dá uma discutida, né? Fecha a ideia sobre o PID e fecha a ideia sobre o assunto e fechamos o módulo, se tudo der certo. Então vamos começar pelo atraso. Tá? O que, que são os atrasos? São justamente como eu falei, é a informação que demora para chegar. Então, geralmente a gente representa isso junto à planta, mas isso pode ocorrer antes de chegar na planta, né? Pode ser entre o nosso controle e a planta, pode ser antes do controle por algum motivo ou no controle, pode ser depois da planta, pode ser que eu apliquei o sinal, seja rápido para aplicar o sinal, mas para coletar a informação da saída seja lento, né? Para observar essa informação seja lento. Então, ou pode ser que seja um atraso dentro da planta, né? Um atraso para ela responder àquele sinal. Então é como se eu tenha, ela é meio faísca tardia. Eu apliquei um degrau, um segundo depois ela vai responder. Bom, né? E aí? Como que isso afeta a nossa vida? Então, isso que a gente vai ver. E, em geral, a gente vai estudar os casos mais simples, onde a gente representa o atraso aqui na planta mesmo, às vezes com um bloquinho com essa informação junta, ou com dois bloquinhos, um seguido do outro. E o atraso é justamente essa exponencial, né, com menos tau s. Então a gente é só uma forma de representar, né, que tem um atraso ou não. Então vocês já vão acostumando com essa nomenclatura. Caso vocês verem que tem alguma coisa, uma planta com esse exponencial de alguma coisa S, é porque é o atraso. Tá? É um atraso de transporte. Em geral, a gente fala que é um atraso de transporte, que é justamente o transporte das informações, né? De como, o que está atrasando. O que mais? Esse atraso, como eu falei, pode estar em qualquer ponto, mas em geral a gente vai representar aqui dessa forma. Tranquilos? Então, primeira ideia sobre atraso. Né? Não é nada complexo, né? A princípio é bem tranquilo. E na prática, na verdade, todos os nossos sistemas têm algum atraso. Por quê?
porque nada é instantâneo. Né? Nada funciona num passe de mágica que eu apliquei e já saiu. O que acontece é que muitas vezes é insignificante esse atraso. Na escala de microsegundos, nanosegundos, não faz diferença para a gente não consegue observar isso, né? Mas pode ter sistemas que têm atrasos significativos, né? Por exemplo, aqui, ó, onde a gente consegue observar. Esse em azul é a nossa entrada, né? Eu apliquei um degrau na entrada. Opa, tá aqui, ó, o degrau da entrada. Só que o meu sistema não reagiu, ele demorou um tantinho de tempo, ó. Ele demorou esse tanto para começar a responder. E aí ele responde normalmente. Mas notem que tem esse atraso. Então, esse atraso a gente pode chamar de um tal, né, de atraso. A gente pode representar como um tal de delay time, né? Então, às vezes está escrito abreviado como um DT, um tal DT. Pode ser de lag, de atraso, pode ser só o Lzinho do lag, pode ser só o L sem o tal. Então tem diversas formas, tem mais, na verdade. Cada artigo, livro usa uma nomenclatura diferente. Como que a gente faz para saber? A gente olha justamente. Geralmente nos livros, nos artigos, mostra a entrada e mostra a saída. Então a gente vê lá o que está como símbolo nessa região aqui, tá? Que é justamente essa demora. Por que eu estou falando isso? Porque varia muito, tá? Não tem um padrão nisso aqui. E cada vez que vocês vão pegar um livro, uma referência, vocês vão ver num formato diferente e vão achar que é outra variável. E não, na verdade não é, é a mesma. Só estão mudando ali a letra que eles estão representando. Tá? Já vi também escrever tal, botar assim, em vez de usar o símbolo, ou só escrever atraso, ou só escrever um tempo morto, um tempo sem reação. Então pode ter assim de diversas nomenclaturas diferentes, misturando conteúdos diferentes, tá? É só para vocês ficarem atentos. Eu tentei padronizar, mas tem alguns momentos que o método em si usa outra nomenclatura e aí acabei, né, indicando que mudou, mas não deu para evitar todos, tá? Teve alguns que escapou porque não deu tempo de alterar todos e manter um padrão. E até é bom vocês acostumarem a ver de diferentes formas para não ficarem viciados numa só, tá? Então, tentem sempre observar a variável e entender o conceito que ela está representando. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente insere atrasos na nossa planta. Tá? Então, eu fiz aqui uma simulação simples, onde a gente tem a caixinha do PID, é a caixinha que a gente já utilizou no módulo passado, né? Colocamos os parâmetros, os ganhos, a gente tem a nossa G da planta, e a gente tem uma caixinha chamada de transport delay, né, ou atraso de transporte, que é justamente onde a gente consegue colocar o nosso atraso. E a gente tem o nosso botão aqui de regulagem desse parâmetro que eu associei justamente com aquela variável, né, do time delay. Então eu mexo ali, altera aquele valor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a adicionar pequenos atrasos e vai ver como o nosso sistema reage. Reparem principalmente no tempo de pico e no tempo de acomodação. O tempo de pico é 1 ponto alguma coisa, 1.1. Nosso tempo de acomodação, 4. E aí, à medida que a gente vai botando uns atrasos, isso vai começar a mudar. No começo, não parece fazer muita diferença. Mas reparem aqui embaixo, ó, que já começa a ter esse atraso, né? Ele demora para responder. Então, olha lá, começa já a gerar umas deformações à medida que eu vou aumentando, começa a gerar mais oscilações, esse tempo ali embaixo está aumentando, e à medida que eu vou aumentando ainda mais esse atraso, vai ficando maior essa distância,
E olha só quando eu chego perto do 0,3. Olha como está ficando oscilante e está chegando quase a 1,6 ali. Ó. Olha lá, continua aumentando. Olha lá, passou de 1,6 agora. O tempo de acomodação já está ficando cada vez maior. Olha lá, passou de 1,8. Tempo de acomodação que já passou de 6. Olha como ficou oscilando. Agora não consigo nem saber o tempo de acomodação. E aqui chegou no não amortecido. Olha só, com esses ganhos eu cheguei no não amortecido aqui, agora já está instável. Ou seja, acima de 0,3, meu sistema já fica instável. E aí não importa, mas está tudo instável, né? Só vai mudar a velocidade com que ele fica instável. Mas olha só que interessante, né? Não chegou a ter 1 segundo de atraso. Então, com 300 milissegundos, já está suficiente para causar instabilidade. Então, às vezes, eu fiz todo o meu projeto do PID achando que vai funcionar, ponho numa planta que tem um atraso ali de milissegundos, nem de 1 segundo, e não funciona. E eu não sei porquê, e eu fico sem saber o porquê. Na teoria está funcionando, e na prática, por que não está? Então, é porque eu não considerei o atraso, eu não reparei que tinha um atraso na minha planta. Como que eu faço para saber se tem atraso ou não? Eu meço a entrada e a saída ao mesmo tempo e vejo se os dois estão reagindo, né? Se a saída está reagindo ao mesmo tempo que eu aplico a entrada, ou se tem um atraso entre as duas. Tá? Então, isso é uma forma fácil de fazer isso. Então, reparem que, né, simplesmente, com um teste simples, aqui eu consigo saber o quão robusto é o nosso controlador a atraso. Então, bem tranquilo, né, de entender, bem fácil de visualizar que prejudica. E cada sistema vai ser prejudicado de um jeito diferente, né? Vai depender da ordem do sistema, do meu controle, tudo influencia. E como que a gente soluciona esses atrasos mais simples? Tá? A gente utiliza uma solução chamada preditor de Smith. Esse Smith, esse preditor de Smith, ele foi proposto na década de 50 e ele é uma estrutura de controle, né, que acaba deslocando. Ele meio que faz uns cálculos para deslocar esse atraso para fora da planta. Então, a grosso modo, o que a gente vai fazer? A gente vai meio que tentar estimar o modelo da nossa planta sem atraso e comparar a resposta com atraso e sem atraso. A grosso modo é isso. Mas a gente vai ver certinho essa solução. Se vocês quiserem, por um acaso, ir mais a fundo no preditor de Smith, tem esses livros aí, esses materiais que vocês podem dar uma consultada. Bom, e como que a gente monta um preditor de Smith? O preditor de Smith ele assume que vocês pelo menos saibam aproximadamente o modelo da planta. Tá? Então isso é uma pré-condição do preditor de Smith simples. Aí entra que nem o história do P&D, tem diversas modificações, diversas formas diferentes de fazer um preditor de Smith. A gente vai fazer a mais simples. O que a gente vai fazer? A gente assume que a gente sabe o modelo da nossa planta, sem atraso, e a gente vai chamar esse modelo, né, em vez de ser um GP, vai ser um GP chapeuzinho. Esse chapeuzinho geralmente a gente só usa para indicar que ele é um estimado. Por quê? Porque eu estou estimando ele, eu estou achando que é isso, eu estou supondo que é isso. Okay? E eu estou supondo um atraso. Então, eu estou supondo um modelo e estou supondo um atraso. Então, a gente parte dessa ideia de que a gente sabe o modelo e a gente sabe o atraso que tem nessa planta. Então, é uma coisa simples, é uma coisa fixa. A gente sempre sabe que tem aquele atraso, sempre sabe que tem aquela planta. Ok, então a gente tem isso. A gente tem esse GP, que é o modelo, e a gente tem esse atraso, que é essa exponencial de menos tal, com chapéuzinho,
vezes o S. E a gente coloca em paralelo. Tá? A gente vai conectar para receber a mesma entrada e uma do lado da outra, né? Em paralelo, a grosso modo, porque né, a gente não vai fechar aqui a conexão, a gente só posicionou uma abaixo da outra com a mesma entrada. Tranquilos? Então, prestem atenção nesse ponto. Elas têm a mesma entrada, tá? Sendo que aqui é a minha real, né, a que eu realmente tenho, seja físico, seja até simulado, mas vamos dizer, essa aqui seria a principal, e essa aqui vai ser a nosso modelo. Então, esse aqui é o nosso modelo. E esse aqui é o nosso atraso, que a gente está achando que tem na nossa planta. Tá? Então, tá aqui, ó, é o modelo da GP, ou a própria, né, GP, caso a gente esteja, por exemplo, trabalhando com o sistema real e o modelo dela. Então, às vezes, a gente levantou o modelo da nossa planta real e está trabalhando com esse modelo. Pode ser também. Esse aqui é o nosso atraso estimado e o que a gente acha que tem na planta, né? Que a gente espera que seja o mesmo da planta. Então, isso aqui é o nosso primeiro passo para montar o preditor de Smith. O preditor de Smith, ele justamente, ele se usa da ideia do modelo e a gente vai comparar a saída do nosso modelo com a nossa saída real. Então, o que a gente faz? Vamos comparar a nossa saída real com a nossa saída, né, que a gente está predizendo com o atraso. Então, eu botei aqui um subíndice A. Tá? Chapeuzinho por quê? Porque é a saída que eu estou estimando que seja. Então, eu estimei uma G, estimei o atraso e estou estimando a saída, não é? Por quê? Se eu estou aplicando a minha entrada nesse conjunto de blocos, o que vai resultar é uma saída estimada. E eu vou comparar a saída real com a estimada. Tranquilos? Quando eu comparo duas coisas aqui, né, tenho a saída real menos uma saída estimada, o que vai me resultar disso aqui? Um erro, que é esse erro aqui. Esse erro de predição. Então, é quão bem ou quão mal eu estou prevendo o que vai acontecer. Estou prevendo o futuro, né? Eu estou prevendo que vai acontecer isso. Aconteceu? Qual foi a minha margem de erro? Né? É isso que eu estou fazendo aqui. Então, magicamente, eu estou prevendo a minha saída. Que eu espero, né, que seja a mesma. Só que isso aqui não é uma informação de saída, isso aqui é uma informação de erro. Então, eu estou realimentando isso aqui com um erro, que vai comparar com a referência e vai me gerar outro erro. Não faz muito sentido isso, né? Espero que vocês tenham visto isso, que não faz sentido eu comparar aqui esse erro e me resultar em outro erro, porque como que eu vou comparar uma referência com um erro se a minha referência tem que ser comparada com a saída, né? Espero que vocês tenham essa noção e tenham entendido o que eu acabei de dizer. A gente não pode comparar um erro com uma referência. São duas coisas de naturezas diferentes. Então, a gente tem que corrigir isso. E aí é isso que a gente vai fazer. Como que a gente faz isso? A gente está pegando esse erro e está somando com a nossa saída estimada. Ou seja, eu estou comparando nesse ponto aqui as minhas saídas, que são saídas com atraso, né? Então, estou pegando o erro entre essas duas saídas com atrasos. Esse erro eu estou jogando aqui com a minha previsão sem atraso. Então, aqui é a minha saída sem atraso. Então, eu pego a minha saída sem atraso, jogo um erro da diferença dos atrasos, das minhas saídas com atrasos, somo tudo isso, e aí sim eu tenho uma saída com alguma coisa. Essa saída com alguma coisa eu vou chamar
de YP, tá? Que é a saída resultante da minha predição, do meu preditor. E aí sim eu vou usar esse valor para comparar com a minha referência. Tá? Então parece uma confusão enorme, né? Mas a princípio a gente precisa entender só o que está acontecendo, né? Para a gente nunca montar errado, né? Para a gente ter uma boa ideia sobre qual que é a ideia por trás. Mas em geral a gente vai ter lá o desenhinho e só, né, dar uma pesquisada rápida e lembra, né, da onde que veio cada coisa. Mas enfim, então a nossa saída do preditor é uma saída predita pelo modelo com a soma dos meus erros em a soma, né, com o erro entre a minha saída com atraso real e a minha saída com atraso estimada. Então esse erro eu vou somar na minha y estimada e aí eu jogo na minha realimentação, né? É um bolo, mas isso funciona, magicamente, mas funciona, tá? Então eu vou mostrar para vocês como funciona. Olha só o que eu fiz. Eu criei um subsistema, vocês, quando tiverem um Simulink, vocês podem fazer isso. Vocês selecionem duas caixinhas ou mais, e vocês clicam o botão direito e vão em criar subsistema. O que isso faz? Ele cria uma caixinha com tudo que vocês selecionaram. E aí ele diz, ó, tem que ter uma entrada e uma saída, ou depende de quantas coisas vocês selecionaram, pode ter mais entradas e mais saídas. Mas eu fiz isso para um sistema aqui com atraso para esconder, né, a minha planta. Meio parecido com o que eu fiz no trabalho. O que eu fiz aqui embaixo? Em paralelo, é o que nós estamos simulando. Vamos dizer que isso aqui é o nosso real. Né? Isso aqui é o real. Apesar de ser simulado, né, vamos dizer que é o real. Aqui é o meu modelo. E adicionei um atraso. Né? Esse aqui é o real com atraso. Né? Até está escrito ali embaixo. Né, aqui. Então, aqui é sem atraso e aqui eu coloquei o atraso separado. Então, separei as duas coisas. Estou comparando a minha saída do real com a minha saída com atraso estimado. Tá? Aqui é o meu y estimado. Tá? Isso aqui vai me gerar um erro. Tá? E esse erro eu vou somar aqui com a saída dessa planta simulada. E aí isso eu vou realimentar. Né? Tranquilo. Parece uma confusão, mas se vocês não pegarem de primeira, vocês podem dar mais uma olhada, volta um pouquinho, avança de novo, que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Tenho o meu controle PID, né? Eu tinha controlado ele, ajeitado para aquela planta, sem atrasos, né? Então olha só como ele estava bonitinho. Aqui dentro daquele subsistema, como eu falei para vocês, tem essas duas caixinhas. Eu criei uma variável chamada atraso. Vocês podem escrever um nome, ele vai aparecer aqui uma opção de criar a variável que vocês acabaram de nomear. Então dá para fazer isso. Porque na hora que vocês criam a variável, depois vocês conseguem associar com um botão também. Fica mais fácil. Então eu fiz isso para associar os dois atrasos aqui, o que está dentro e esse aqui, né, ser a mesma coisa, ser a mesma variável. Então está aqui toda a nossa estrutura, né? Vou realimentar aquele erro e aparentemente está aqui bonitinho a nossa resposta, sem atraso. E agora eu vou começar a adicionar atrasos. Então olha só o que vai acontecer. Olha a resposta. Ela está sendo deslocada e olha só como ela está bem comportada. Ela está mudando o comportamento? Claro que não vai aguentar infinitamente, né? Mas olha só que interessante. Legal, né? Olha lá,
1 segundo e 8 com 3 segundos. Olha só como o nosso sistema está bem comportado. Tá? Todo o atraso e aí ele continua respondendo normalmente naquele pedaço. Legal, né? Então, olha só que mágico. Eu mudei aqui essa questão e agora eu vou botar uma diferença. Eu vou dizer que eu estimei errado esse atraso aqui, por 1 segundo. Olha só como já afetou. Então, qual que é o ponto negativo dessa técnica? Eu preciso acertar a minha estimativa. Ela funciona se eu sei perfeitamente o modelo e o atraso. Então, se por um acaso eu pegar aqui e errar o modelo, ó, também dá errado, principalmente o ganho. Tá? Se eu errar o ganho do meu sistema, a estimativa de ganho ó, afeta bastante. E eu posso ir lá e alterar também o polo. Né? Vamos dizer que eu estimei o polo errado. Em vez de estimar S mais 1, estimei S mais 2. Então, olha lá, continua dando um erro considerável. Né? Ele não está indo para o local certo. Vamos lá, de novo. Isso porque acaba afetando o ganho, né? Aí vamos dizer que eu botei ganho agora unitário, acertei o ganho e estou corrigindo o polo. Olha lá, ainda não deu certo. Então, o que é importante? Eu preciso saber corretamente o meu atraso, preciso saber corretamente o meu ganho e preciso saber corretamente, né, os polos e zeros do meu sistema. Não adianta eu montar toda uma técnica, saber toda uma técnica, se eu não sei o modelo. Então, essa é o grande problema dessa solução. Né? Porque se eu não sei exatamente o meu modelo, toda hora que eu for tentar fazer aqui vai dar uma coisa distorcida, não vai ficar certinho como deveria. Por quê? Porque o erro ali na hora que eu faço a comparação ali entre as saídas das plantas não está dando, né? Não vai dar, porque são plantas diferentes. Então é meio óbvio, né? Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês aqui é isso. Então o atraso afeta a nossa planta. A gente tem soluções, como o preditor de Smith, mas tudo tem seus pontos fracos. Então, o preditor de Smith funciona com a beleza, mas eu preciso saber o modelo, preciso saber o ganho com precisão e preciso saber o atraso com precisão. Se o meu atraso fica variando, bom, vai depender de quanto ele está variando ao longo do tempo. Então, já é uma outra consideração. Né? Então, tudo isso está relacionado. Então, o legal é que vocês podem olhar isso aqui e ter uma boa ideia sobre como que isso afeta, né? O que eu quero que vocês guardem não é nem valores, decorar o preditor, não. Eu quero que vocês lembrem que afeta. Isso é o principal. É vocês terem isso gravado que tudo pode afetar a minha saída. Tudo pode afetar o meu PID ou o meu controlador. Qualquer coisa, né, praticamente. E eu tenho que considerar cada uma delas quando eu for trabalhar na vida real com isso, eu precisar implementar. Nunca se sabe. Vocês podem estar trabalhando com redes e alguém ir lá e passar um trabalho para vocês para sintonizar um PID. E aí? É tipo, ó, sintoniza o PID. Tu é o único engenheiro da empresa. Ou sintoniza o PID ou a gente vai achar alguém que sintoniza. E aí, o que vocês vão fazer? Tem que se virar. Então tem que lembrar essas ideias, desses conceitos, justamente para esses casos. Agora chega de atraso, vamos falar de outro assunto. O nosso controle on-off, bang-bang, bang-bang, controle por esterese, nosso tudo ou nada, tem assim uma infinidade de nomes. Tá? Tem mais nome do que complexidade nesse controlador. Ele, né, chamado de on-off ou liga-desliga, na verdade é o que o nome já induz, né? Por quê? Porque ele só tem duas opções de valores. Ou liga ou desliga, ou né, on ou off.
ou tudo ou nada. Então o que, que ele faz? O sinal de controle ele só tem duas possibilidades. Tá? Em geral, inclusive, é justamente o 0 ou 100%. Ele não entende outros valores. Então ele vai botar tudo que ele consegue, por exemplo, 0 volts ou 5 volts. Ele só tem essas opções. Então esse é o básico de controle on-off. E isso nos gera, né, algumas curiosidades. A gente chegou a ver um pouquinho no vídeo passado lá, quando eu estava explicando o P&D, que tinha o carrinho, né, com o Bang Bang. E o que acontece é, dependendo do que eu colocar, ele pode fazer essas oscilações em torno da nossa referência. Então o controle on-off ele não é muito bom para coisas que variam rápido. Por quê? Porque aí senão ele vai ficar chaveando ali rapidamente e isso não é bom. Então ele é ótimo para sistemas lentos, por exemplo, sistemas térmicos, aquecedor. Ah, eu preciso esquentar até certa temperatura. Muito provavelmente de uma torradeira é um controle assim. Por quê? Ah, eu vou esquentando até chegar na temperatura. Chegou na temperatura, eu desligo e aí ele vai demorar um pouquinho até cair a temperatura para precisar ligar de novo. Ele não vai ficar. Imagina a torradeira de vocês lá, chegou na referência, fica ligando e desligando. Acende e apaga aquela luzinha da torradeira. Porra, vai estragar, não vai? Intuitivamente tu não sente que vai estragar? Ficar chaveando lá, ligando, desligando, ligando, desligando? Então, né? Eu espero que vocês lembrem, né? Veio de cabeça agora, mas foi um bom exemplo, porque imaginem lá, ou a cafeteira, né? Chegou na temperatura lá de, sei lá, 80 graus da água, ou 100 graus, e ficou tac, 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 ligando, desligando lá a cafeteira em vez de manter. Não é uma coisa muito legal de observar, né? Tu fica com certo medo que aquilo ali vai explodir. Tudo explode, né? Cafeteira, torradeira, usina nuclear. Os exemplos, os meus, todos são explosivos. Então, né, isso aqui é o nosso controle on-off. O sinal de controle, então, ele oscila entre as ações e pode danificar o nosso atuador dependendo do que for. Então vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui de controle on-off para vocês. Então eu botei esse do tipo relay e a gente tem essa opção aqui de switch on e switch off points, tá? Que são o ponto onde ele vai ligar e desligar. Então eu botei 0 porque eu botei que um erro positivo ele liga e um erro negativo ele desliga. Só isso. Então eu botei aqui que a saída quando ele desligar vai ser 0 e a saída quando ele ligar vai ser 1. Tá? Ou no caso agora eu mudei para 3. A grosso modo, o que eu estou fazendo? Eu estou limitando um pouco a minha saída ali. Então olha só como fica quando a gente dá zoom no a saída ali, ó, fica oscilando, justamente porque ele está chaveando. Então, acontece duas coisas aqui. Eu estou botando uma saturação. A gente já vai ver com calma essa saturação, mas o que, que ela é? Ela é um limite nesse valor. Então eu estou dizendo que o meu controle ou é 0 ou é 5, ou é 0 ou é 3,5. Então ele só tem essas opções. E notem que dependendo desses valores, muda drasticamente a minha resposta. E isso que eu estou fazendo de 0 a 5, né? De 0 a 2, 0 a 3, 0 a 5. Então eu não estou nem botando uma ação negativa, né? Eu só estou dizendo que é ligar e desligar, né? As variações entre ligar e desligar. Então, olha só que interessante. Só com... Às vezes eu tenho uma resposta mais bonitinha, né? Tá oscilando ali, mas tá bonitinho, tá aceitável. E às vezes eu tenho respostas oscilatórias. E se eu aumento a complexidade do meu sistema, às vezes dá erro. Ele fica instável, né? Ele não consegue resolver. Então, tudo depende aqui do meu sistema, da minha saída do meu controlador, tá? Considerando o on-off. Então, só a saída positiva já me dá tudo isso de problema. Então, não é uma coisa simples de analisar.
E aí a gente pode adicionar uma dificuldade a mais, é que, vamos dizer que em vez de desligar, eu estou jogando um sinal reverso. Então quando passa de zero eu jogo 1, quando fica abaixo de zero o erro eu jogo -1. Então, o nosso controle aqui, ó, ele pode ficar mais doidão ainda. Eu tenho mais possibilidades. Apesar que, nesse caso aqui, para um sistema simples, né, olha só, eu precisei aumentar muito o meu ganho, né, ser muito grande essa saída para o meu sistema ficar realmente muito feio, né? Mas olha só, aumentei a complexidade agora do meu sistema. Olha só como ficou. Vou diminuir o ganho de novo para esse sistema. Vamos lá. Então ele fica, aqui dá para ver claramente como ele oscila, né? Como ele fica oscilando em torno de um ponto de operação. Então o on-off ele não é bom para sistemas que reagem tão rápido. Se o meu sistema reagisse um pouco mais lento, né, ia ficar uma coisa mais espaçada, onde ele ia ligar e desligar. Então é bem tranquilo de ver, né? Funcionando como que o que acontece nesse bolo todo. Então espero também que vocês tenham uma noção aqui sobre esse impacto, né, do on-off no nosso sistema. Não dá para sair colocando on-off em qualquer coisa. E também, às vezes, o nosso sistema é tão simples que não precisa um PID. Então, a gente pode usar o on-off, principalmente para a temperatura, como eu falei para vocês. Bom, como eu mostrei ali no finzinho do slide anterior, a gente também pode ficar, em vez de ligar e desligar, variar entre 100 e menos 100%, por exemplo. Na verdade, não precisa nem ser igual. Tá? Mas vamos dizer que seja entre 100% e menos 100%. Vamos dizer que sejam iguais. Isso, né, então, nos gera sinais que forçam o sistema a subir e a descer. Às vezes até ele sobe e desce mais rápido. Então eu vou ficar chaveando ainda mais rápido do que deixar ele descer naturalmente. Então olha só, isso é extremamente danoso para o nosso atuador. Outro detalhe, geralmente os nomes não tem um padrão, mas o Bang Bang eu vi muito mais sendo utilizado quando oscila entre dois valores, tá? Talvez para diferenciar. Mas eu já vi o Bang Bang ser utilizado para on-off também, então não dá para dizer que é sempre. O que mais que a gente pode ver aqui, tá? Como que a gente resolve, né? O que a gente pode fazer no on-off para diminuir um pouco isso? A gente pode adicionar uma esterese. Ah, mas o que é esterese? A esterese é a gente não deixar um ponto só para ele subir e descer. O que a gente faz? A gente diz que ele vai subir em um certo valor e vai descer, né, vai desligar ou vai mudar a ação de controle para outro extremo com outro valor. Não vai ser mais, por exemplo, zero. Tá? Então eu posso determinar aqui, ó, essa aqui é talvez um ponto legal, onde seria a minha transição anteriormente. Então eu ponho uma margem de segurança. Vou dizer, olha, em vez de zero, faz o seguinte, liga com 0,5 e desliga com menos 0,5. Tá? Então ele, na hora que ele descer, ele vai precisar de menos 0,5 para desligar e ele só vai ligar novamente quando passar em mais 0,05. Então isso me dá uma zona aqui, um buraco ali no meio, que ajuda a não oscilar. Porque eu vou ter que esperar vir até aqui para mudar e eu vou ter que esperar vir até aqui para mudar. Então ele tem um intervalo um pouquinho maior. Isso pode resolver, pode ajudar a dar um pouco mais de folga para o nosso sistema. Então, vamos fazer o teste, né? Então, novamente o nosso sisteminha lá. E agora eu venho aqui no Relay e mudei para ele ligar on em 0,5 e off em menos 0,5. Tá? E botei aqui para a saída ser 1 e menos 1. E vamos rodar.
Tá? Então, olha só, não está legal, mas está oscilando menos. Às vezes, essa margem aqui é aceitável. Não sei. Então, vai depender aqui dos meus valores de saída. Que olha só, eu alterando ali, ó, eu consigo melhorar um pouquinho, que ele ainda continua oscilando, mas ele fica numa faixa menor de valores, né? De 0,8, um pouquinho abaixo de 0,8 a 1,2. E ele mantém ali uma oscilação constante que às vezes é aceitável. Claro que isso aqui demanda mais, tem que fazer mais testes, analisar com calma, mas eu achei legal mostrar para vocês que eu consigo diminuir esse tanto de oscilação colocando uma solução simples, tá? Não é nada complexo. Esterese, inclusive, vocês vão ver em outras disciplinas, é um recurso bem utilizado. Tá? Bom, beleza. Controle on-off é isso. Né? Que mais de curiosidade sobre o on-off? É só curiosidade mesmo, não vou exigir nada relacionado a isso de vocês. Vocês provavelmente vão ver em eletrônica analógica 1 ou 2, tá? Vocês vão ver os amp-ops, e os amp-ops eles podem ser usados para fazer o PID, como eu já mostrei para vocês, e eles podem ser usados para fazer o on-off com esterese. Pode. Ele pode ser usado, por exemplo, aqui seria a minha referência, aqui seria o meu valor da realimentação, e aqui é o valor que está indo para a planta. Então eu consigo montar um on-off com amplificador. E o legal é que, pensem, não preciso ter um microcontrolador. Então, às vezes, por exemplo, que tem numa torradeira, numa cafeteira, é um amplificador operacional com resistores. É muito mais barato, que isso aqui é um CI, né? Isso é um CIzinho lá, um chipzinho. E eu consigo colocar um controle simples na minha planta, na minha planta sendo uma cafeteira, sendo uma torradeira. Né? Então é uma coisa legal, não é? É bem simples de ver. E se por um acaso vocês ainda não fizeram as disciplinas e forem fazer algum experimento, alguma coisa, quem sabe algum de vocês não acaba fazendo um on-off. Se fizerem, me mandem mensagem, me mandem fotos para eu adicionar nas aulas. Beleza? Combinados? O que mais que eu posso fazer no on-off que também nos ajuda a ver é, outras situações que podem acontecer no nosso sistema? Seria a zona morta, ou dead zone, né? Ou dead band, ou faixa morta. Tá? O que é essa faixa morta? É uma faixa de valores onde eu não faço nada. É uma faixa que não acontece nada. Isso pode ser intencional, eu posso colocar no meu controle para que isso aconteça, ou a minha planta pode ter esse comportamento. Um exemplo típico, vocês devem já ter feito algum teste parecido, ou vão fazer. Mas o motor, um motorzinho DC, se ele for um pouco maior, se vocês começarem a jogar uma tensão de 0,01, ele não vai se mexer. Vocês vão precisar jogar ali uma tensão às vezes de 1 volt até ele começar a mexer. Então ele tem uma zona morta onde ele não reage. Não importa o que vocês joguem de valor, ele fica parado. Ele não consegue mexer. Seja por causa da inércia, seja por causa das engrenagens, seja por causa do, do torque que está ali, que está em alguma coisa prendendo, sei lá, N motivos. Então, isso aqui é um conceito legal também que a gente consegue ver, que a gente consegue implementar se quiser, ou a gente vai observar em plantas, beleza? Mas não é uma planta versus zombies aqui, não, tá? É a nossa planta do nosso sistema e a zona morta da zona sem reação.
E aí, como que a gente faz a zona morta? Tem uma caixinha chamada Dead Zone, onde a gente consegue colocar essa zona morta. Olha lá, Dead Zone. Tá? E a gente consegue ver esse comportamento, a gente conseguiria implementar esse comportamento e ver o que acontece também com o nosso sistema. Tá? Então, vai ser um pouco mais difícil de ver, mas a gente consegue também aumentar os espaçamentos aqui das frequências. Não vai ser tanto, vai ser mais difícil de perceber, mas é uma coisa legal também que a gente pode fazer aqui com o nosso sistema. Tá? É quase imperceptível aqui porque o nosso sistema é muito rápido. Então a gente teria de botar uma zona aí grande para conseguir realmente ver esse impacto. A gente também não precisa colocar ela igualmente espaçada, né? A gente pode colocar ela mais deslocada para um lado, para o outro, para representar um comportamento. Então isso fica de curiosidade para vocês, né? Não é um super conceito, mas é uma coisa legal de saber que existe. É uma propriedade, uma característica que pode aparecer nos sistemas de vocês, principalmente com quem trabalha com motor. Então, para mostrar todos esses efeitos de uma vez só, vou mostrar aqui com um outro videozinho e talvez fique um pouco mais claro. Vai ser meio rápido, só para não prolongar demais. Então, botei aqui o nosso sistema, né? Tem uma zona morta, tem aqui o scope do nosso sistema como ele está agora. Se vocês verem, vai dar uns 2 quadradinhos, mais ou menos 0,4 de distância entre os picos. Tá? Ó, 2 quadradinhos, mais ou menos. Isso que está com dead zone de 0,2. Então vou lá, aumentei um pouco essa zona morta, simulo e vou lá no scope e vejo que vai aumentar para 3 quadradinhos. Reparem o espaçamento aqui, ó, 3 quadradinhos. Tá? Aumentou de 0,4 para 0,6 mais ou menos o espaço entre os picos. Que faz um pouco de sentido, né? Mas beleza, aumentei, agora vou aumentar para 0,4. Vamos dizer, tem uma zona morta maior. Olha só como afetou a minha saída. Aí, peraí, mas eu posso mudar alguma coisa. Que eu vou lá e mudo os valores do meu controle, né? Na minha saída do meu controle. Se eu tenho a opção de controlar a intensidade, vou lá e ele consegue compensar. Mas notem que a resposta ela está ficando toda né, torta. Então tem várias coisas aqui que eu estou considerando e eu posso mexer. Então eu posso mexer aqui na esterese, posso mexer aqui na zona morta, se eu estou usando de propósito uma zona morta, e eu posso vir aqui, né, no caso, e mudar também a saída do meu controlador. Né? Posso alterar os extremos que ele está alterando. Então, é uma coisa simples, é um controle relativamente fácil. Às vezes compensa botar alguma coisa dessa, às vezes não. Notem ali que eu já não tenho mais aquela saída que ficava assim, né? Ele está oscilando, mas não está oscilando tanto. Mas ainda pode ser que seja grande, pode ser que eu precise fazer mais coisas. Mas isso aqui é uma boa, dá para ter uma boa ideia sobre qual é o comportamento do on-off. E com isso a gente encerra esse primeiro vídeo, né? Com esses tópicos aí de zona morta, atrasos, on-off, um pouquinho de amplificadores operacionais, dá para ver ali como fazer um comparador, né, de on-off. Então, um comparador com esterese, na verdade, é o nome, né? Então, dá para ter uma boa ideia desses parâmetros. E a gente vai continuar vendo mais propriedades nos próximos vídeos. Tá? Ainda tem bastante para a gente encerrar. Então, até o próximo.